aqui tem outros exemplos, tá? Que eu não vou me adentrar tanto, eu poderia falar muito do porquê estudar, o que que é, né? Essa cinética, esse estudo das velocidades, e o porquê ele é importante, seja na disciplina, na área técnica de vocês, seja em diversas outras áreas, né? Então, aqui tem um exemplo que eu gosto bastante, com relação, além desses que eu falei, é com relação à produção de fármacos. Por que que a gente tem que tomar de 4 em 4 horas um e de 8 em 8 horas outro? Também é pela velocidade de ação desse medicamento. Tanto velocidade com que ele leva, né? Tempo que ele leva para atingir o ponto do meu corpo onde ele vai atuar, quanto o próprio processo dele de curar, né? Ou melhor, ou talvez de amenizar uma dor, enfim. Então, todo mundo, todas as pessoas que atuam na área de desenvolvimento de medicamentos, elas têm que estudar isso aqui, gente, a farmacocinética, que é a absorção, de que forma ela é feita, quanto tempo leva, distribuição no corpo, também de que forma acontece, aonde está indo e quanto tempo leva. Metabolismo, o que que acontece com essa molécula desse medicamento dentro do nosso corpo, tá bom? E excreção, que é quando ele sai do nosso corpo. Aí, então, eles podem ter conhecimento sobre e colocar a dosagem, estabelecer de quanto em quanto tempo a gente tem que tomar. Então, esse é um exemplo, essa parte da medicina, assim, da farmácia, né? Eu gosto muito. E uma outra que é super comum está relacionado aos alimentos. Todo alimento, né? Ou não só alimento, produtos industrializados, eu estou focando no alimento aqui porque é bem importante. Eles têm o quê? Um prazo de validade. O prazo de validade dos alimentos, ele varia, né? Mas o que que é essa validade? Esse tempo, né? Dura 3 meses, prof, dura 6 meses, que é quem estuda isso, quem trabalha nessa área de alimentos, eles chamam de tempo de prateleira, que é o tempo que ele permanece sem degradar também, sem formar fungos. Por isso que são adicionados os conservantes, para aumentar esse tempo de prateleira. Ou seja, para que serve o conservante? Para diminuir a velocidade de degradação dessas substâncias que fazem parte desse alimento. Então, por que a gente coloca alimento na geladeira, gente? Para diminuir, olha só, para diminuir a velocidade com que esse alimento estraga, que é a degradação dele, que é a presença de micro-organismos. Então, olha só, já estou dando uma dica lá para a aula seguinte, em que a gente vai estar estudando o que afeta a velocidade das reações. Aqui eu estou dizendo o que é a cinética, introduzindo para vocês. Daqui a pouco a gente vai partir para a parte de velocidade, como então calcular a velocidade, e lá no final eu vou falar para vocês, a gente vai aprender sobre quais são os parâmetros, quais são o que pode influenciar essas velocidades. Então aqui eu já estou dizendo, a gente bota alimento na geladeira, eu falei aqui, mas acredito que muitos de vocês saibam por quê, né? Então aqui a gente diminui a velocidade quando a gente coloca lá na geladeira. Então aqui, só deixa eu verificar quanto tempo a gente tá de aula. Tá, 14 minutos, então vamos lá. Então aqui nesse slide aqui, cheio de informação, vamos devagar. Essa parte aqui do slide, ó, na esquerda, seria o que vocês estudam para calcular a velocidade lá na física, que a gente viu que a velocidade está relacionada com a cinética, né? O movimento. Então, lá na física, por exemplo, você sabe, ou enfim, não só na física, né? Você sabe que alguém, um exemplo, alguém ou algo está indo do ponto A para o ponto B. E está fazendo todo esse caminho aqui, ó. Todo esse caminho e tal, e está indo para o ponto B. E para isso, para fazer todo esse caminho, que a gente tem, esse caminho, ele tem essa distância, né? Ela pode ser dimensionada em quilômetro, metro, centímetros, né? Se eu tô falando de uma tartaruga, depende do que for. Mas
é a distância. Então, unidades de distância, que seria esse ΔS. Esse ΔS, delta é a diferença, né? Então, a diferença que tem entre o ponto B, digamos que o ponto B é o quilômetro 150, tá? Da BR. E A é o quilômetro 0. Então, quantos quilômetros tem aqui? Do 0 até o 150? 150, tá? Então, aqui é a distância. E para eu saber a velocidade, a gente precisa ver em quanto tempo levou a pessoa ou o carro para ir do quilômetro A, do quilômetro 0 ao quilômetro 150. Então, para calcular a velocidade, você precisa da distância, certo? E do tempo. Ok? Bom, aí você consegue uma velocidade média, que é o que tem nos radares, né? Eles conseguem detectar uma velocidade ali específica naquele tempo e tudo mais. O teu carro, o carro dos teus pais consegue calcular uma velocidade média quando você coloca para ele, eu quero medir tal trajeto. Aí ele consegue te dar uma velocidade média, né? Então tá. Então você precisa disso. Na química, a velocidade média ela tá aqui, ó. Como calcular a velocidade da reação química, sendo que ela não tem uma distância? A gente não sai de um quilômetro 0 para um quilômetro 150, né? Mas, na química, na reação química, a gente parte de um ponto inicial, que é o quê? Quem é o ponto inicial numa reação química? Os reagentes. E a gente vai para um ponto final, que são os produtos ou o produto. Então, na química, esse ponto A aqui, gente, são os reagentes da reação e B, os produtos. E daí o tempo, então a gente precisa ver quanto tempo o reagente A ou os reagentes A se transformam no B, tá? Então, isso aqui é bem a velocidade média de uma reação química, ela é uma unidade que vai representar a quantidade de reagente ou produto, tá bom? Pode ser um dos dois, e depois mais pra frente vai ficar mais claro. E o tempo que essa transformação demorou para acontecer. Aqui, ó, a quantidade de reagente ou produto que tá aqui em cima, ó, tá aqui dizendo no slide, tá? Pode ser massa, pode ser número de mols, pode ser volume, pode ser concentração molar, pode ser concentração comum. Qualquer unidade que a gente tenha disponível, que a gente tenha conhecimento, que está relacionado aos reagentes ou aos produtos. E no fim, o tempo, a mesma coisa que foi lá na física. Unidade de tempo, segundos, minutos, dias, aí vai depender, né? Se eu quero estudar a velocidade de decomposição das células da pele, epiteliais, de oxidação das células epiteliais, eu tenho um tempo, X, né? Das células do tecido que reveste o fígado é outro, tá? Tô dando exemplos bem, assim, distintos. Enfim, então, antes de eu passar para o próximo slide, fiquem atentos e lembrem, gente, o que significa o delta. O delta é uma variação. Variação é sempre um ponto final que você tem menos um ponto inicial. Então, a variação da quantidade de produto que tem numa reação química, por exemplo, tá? Ela é a quantidade final de produto menos a quantidade inicial desse produto. Ou do reagente, prof. A quantidade final do reagente menos a quantidade inicial. Então, o delta é sempre final menos inicial. A mesma coisa para o tempo. Como é que eu sei uma variação de tempo? Prof, é o tempo final menos o inicial. Em geral, o tempo inicial é quando a gente começa a contar, né? É o tempo 0. Então, no geral, o tempo inicial vai ser 0. Mas isso é só para lembrar vocês o que é o delta, tá? Isso não só aqui na química, isso vocês já aprenderam em outras e já usaram, principalmente lá na física. Ou também na matemática, não sei.